Cara, tem um cara muito famoso. Não precisa falar o nome. Não vou falar, não. Mas que Se for para falar bem, a gente fala o nome. Se for para falar mal, não precisa falar o nome. Ele vende protocolos para médico, né? E esses protocolos, eles são muito engessados. E os protocolos, cara, eles, tipo assim, o que o cara faz no protocolo? A gente tem um trabalho muito legal que ele define os 4 tipos de fome, né? Ele classifica, ele mostra o seguinte: se o médico ele for treinado a identificar os fenótipos da fome, a assertividade na escolha do medicamento é melhor e o resultado clínico é melhor. Então ele divide a fome em 4 fenótipos: a fome hedônica, o distúrbio da saciedade, a fome cerebral e o slow burning, ou que é o queimador lento, que é o cara com pouca massa muscular. Fala o que é fome hedônica para a galera entender. Porque... A fome hedônica, eu acho que a maior parte das pessoas vai se identificar. É aquela fome, a vontade de comer. É aquela sensação de recompensa do eu mereço. Chegou em casa estressado, você nem tá com fome, mas você abre a geladeira e toma um chocolate. O chocolate, eu vou comer. Ou então você já vai em casa pensando o seguinte: sabe que tem comida em casa? Vai ter arroz e feijão, mas você para o McDonald's e come o McDonald's. Não, mas eu quero comer McDonald's. Vai te dar aquela sensação de recompensa, de eu mereço, e está diretamente relacionado com alterações relacionadas à ansiedade e depressão e a própria compulsão alimentar. Essa é a fome hedônica. A fome cerebral é aquele cara que se antecipa a comida. Ele vai fazer o prato e fala o seguinte: pô, isso aqui é o estrogonofe, eu me amarro. Eu vou botar arroz pra caramba, estrogonofe pra caramba e vai comer. No meio do caminho ele percebe que ele não precisa comer. Mas é o famoso jaque. Jaque tá no prato, eu vou comer essa porra aqui até o final mesmo. Mas ele botou no prato uma quantidade maior de comida porque ele se antecipou à fome com medo daquilo ali faltar ou com medo daquilo ali fazer. É a gula. O cara vê aquilo ali de uma forma antecipada em relação à comida. O distúrbio da saciedade é onde o Ozempic e o Saxenda e o Victoza funcionam. É a sensação de saciedade. O cara que é ansioso, ele come muito rápido. A saciedade ela é produzida no nosso, no nosso trato gastrointestinal, né, por um hormônio chamado GLP-1. O GLP-1 ele dá a sensação de saciedade no cérebro. Então, se você não tem tempo de produzir o GLP-1, você às vezes come rápido demais uma quantidade de comida que você não precisaria ter comido. Então, é muito característico da pessoa que come rápido demais não perceber a saciedade. A saciedade ela vem tardiamente. E aí, quando vem a saciedade, vem o arrependimento. Ele produziu o hormônio mais lento, ele já tem um trânsito, um estômago maior, um trato gastrointestinal maior, mais alterado, ele faz com que esse processo seja mais longo. Ele tem uma diminuição da produção desse hormônio GLP-1. O que é o GLP-1? Saxenda, Ozempic e Victoza são análogos de GLP-1. Então, o distúrbio da saciedade é para esse tipo de fome. E o slow burning é aquele cara que está em termogênese adaptativa. Tem pouca massa muscular, gera pouca energia, sua pouco na atividade física, aquela mulher falsa magra, que tem muita gordura e pouca massa muscular. Nesse trabalho ele usa um tipo de medicação que a gente nem tem no Brasil, que são as anfetaminas. Ele usa a anfepramona e a fentermina. Então, cada tipo de fome tem um tipo de medicação específica. A fome hedônica usa o Contrave, que é uma droga que já estava para ser liberada no Brasil. Contrave é o naltrexona com bup, né? Mas na dose de Contrave. O que a gente mais vê é prescrição de Contrave que não é Contrave. É 120 de bupropiona com 10 de naltrexona. Bicho, o cara não sabe nem o que é. Ele ouviu falar que o Contrave e não sabe nem a dose do Contrave. Aí ele dá... Dá ruim, dá enjoo pra caramba, dá vômito. Dá polifarmácia. Polifarmácia. O cara chega, eu vou te dar aqui bupropiona com naltrexona. Ele ouviu no cursinho de final de semana que a bupropiona com naltrexona emagrece e não sabe nem qual é a dose. E aí usa a dose que é a dose terapêutica pra outra coisa. Pra ansiedade, usa 150 mg de bupropiona de liberação lenta com 50 mg de naltrexona, vai dar ruim. Então o Contrave é uma medicação, nos Estados Unidos o nome dele é Contrave, na Europa o nome dele é Messima. Ele é uma medicação label, recomendada na obesidade. A outra medicação que ele usa é o Oximia, que nos Estados Unidos é vendido pra caramba, é muito barato, que é a fentermina com topiramato. No Brasil a gente não tem. No Brasil a gente faz a associação tupiniquim, né? A gente pode usar a sibutramina com topiramato, que tem uma associação parecida, mas é longe de ser uma associação igual àquela, ou a gente bota até o próprio Venvance, quando tem indicação, que o Venvance é uma droga com uso off-label para o emagrecimento, mas para o transtorno de compulsão alimentar periódica ele tem... Essa agora foi liberada, né? Foi liberada. Foi incluído no transtorno de compulsão alimentar periódica. Um tipo de fome específica que não está relacionado ali. O Ozempic, Saxenda e Victoza, né? E todas as outras drogas. Então, quando você determina os fenótipos da fome, você tem mais assertividade em relação ao diagnóstico disso. Então, esse cara que faz o protocolo, né, o que ele bota? Ele bota um pouquinho de cada droga e fala na aula dele dizendo o seguinte: repete, você vai acertar. Não pensa, só pega isso aqui e repete. Ele faz o quê? Venvance, bupropiona com naltrexona, Ozempic, fluoxetina. E o Orlistat, não tô de sacanagem, bicho. Não tô de sacanagem, isso é real. Essa é a prescrição padrão do protocolo de emagrecimento avançado.
Ainda tem nome. Esse é o nome. Protocolo de emagrecimento avançado é essa cagada que você está vendo. O cara que prescreve isso, ele tem alguma responsabilidade com o paciente na frente dele? Bicho, ele está cagando. Ele está cagando porque ele vende isso como um enlatado. O cara é o médico que compra isso para replicar. Ele está fazendo o mesmo erro, mas talvez o erro de, esse cara é super famoso, ele tem um protocolo de emagrecimento, eu vou replicar porque funciona. Ele tem um desconhecimento médico, então ele tem um crivo de seleção ruim, talvez o crivo até econômico de rentabilizar mais. Vira um pandemônio, cara. Então a quantidade de colateral, de associação negativa, de efeito colateral que você pode ter é imensa. Você acabou de assistir um corte do podcast A Vida é um Caos. E para você assistir o episódio completo é muito simples, é só você pegar o link que está aqui na descrição deste vídeo. E se você tem um canal de corte e quer usar o conteúdo do podcast A Vida é um Caos, fique à vontade. A única coisa que eu peço é que você coloque o link do episódio completo na descrição.